Esse vídeo vai ser sobre mitos e verdades sobre estudar por questões para esclarecer algumas coisas de uma vez por todas. Eu acabei de ler esse comentário aqui e ele me motivou a gravar esse vídeo porque eu falo muito sobre estudar por questões aqui no canal, e não só eu, como vários outros youtubers que estão aí falando sobre Enem, o Vinícius de Oliveira, o Flávio de Falcão, que já apareceu aqui no canal, o Renato Palmeira, o Humberto, antes de se aposentar, falava muito sobre estudar por questões, e vários outros estão aí falando sobre estudar por questões, o Lambergeek. Então é um método de estudos, é uma maneira de se estudar que ganhou esse nome, estudar por questões, e isso veio muito lá da galera que estuda para concurso público, mas que tá gerando muitas dúvidas em quem estuda pro Enem. E muitas vezes acaba acontecendo um mal entendido sobre esse método, que faz com que a gente fale sobre isso nos nossos canais, a galera escute o que a gente tá falando, acabe tentando implementar, mas implementa da maneira errada e às vezes pode se prejudicar. Então eu me sinto sim na responsabilidade de vir aqui tirar algumas dúvidas sobre esse método para que vocês não vejam os meus vídeos, tentem estudar da maneira como eu tô estudando, mas se prejudiquem por conta disso. Não é isso que eu quero. Vamos lá, de forma resumida, você estudar por questões para a prova do Enem é basicamente você pegar questões para resolver de provas antigas do Enem, de vestibulares similares ao Enem, de simulados de outras redes de ensino que fazem questões parecidas com as da prova do Enem, para que, fazendo isso, você esteja constantemente exercitando todos os conhecimentos que você já tem para a prova do Enem, das questões que você naturalmente já vai acertar, e também que você encontre, a partir das questões que você erra, quais são os assuntos que você ainda tem dificuldade, quais são os pontos que você ainda precisa revisar, quais são os assuntos que ainda te faltam aprender. E eu acho que é nesse ponto que mora o principal mal-entendido sobre estudar por questões. É aí que muita gente para. Você encontrar uma questão que você errou porque você não sabe aquele conteúdo, e aí a galera fica nessa dúvida, e o que eu faço agora? A partir dessa questão que você errou, que você identificou o que você não sabia resolver, você pode ver a resolução dessa questão para saber se só não te faltou um pequeno detalhe que na resolução você vai aprender, ou você pode acabar tendo que estudar todo aquele conteúdo do zero. Vamos utilizar como exemplo uma questão de isomeria, que é um assunto da química orgânica. Se você estava fazendo uma prova, você fez questões de ciências da natureza, acertou várias questões de química, errou uma questão de isomeria porque você não sabe esse assunto. Pode acontecer de você ver a resolução daquela questão e perceber que você não entende nada e ter que estudar isomeria desde o começo. Os objetivos e os benefícios de você estudar por questões e utilizar esse método onde você está sempre resolvendo provas antigas, encontrando nela o que você precisa estudar, é que você acaba economizando tempo, porque você vai estudar de uma forma mais aprofundada só o que você realmente precisa, e também você vai estar sempre revisando os assuntos que você já sabe, porque você vai estar sempre resolvendo questões de variados assuntos. E se você está acertando, é porque você já sabe aquele conteúdo. Então é uma ótima forma de você revisar tudo que você já sabe, porque você está fazendo aquilo de uma forma ativa, resolvendo uma questão. Por que muita gente critica esse método, ou então não consegue entender como é que ele funciona e como é que ele vai te trazer benefício? É porque esse método não é para todo mundo. Ele não vai ser o melhor para todo mundo, assim como qualquer outro método de estudos não vai ser o melhor para todo mundo. Sem dúvida, estudar dessa forma vai ser muito mais eficiente para as pessoas que já têm um conhecimento adquirido grande em relação à prova do Enem. Pessoas que tiveram um bom ensino médio no sentido de aproveitamento dos conteúdos, pessoas que já estão estudando para o vestibular há alguns anos e já entraram em contato com os conteúdos da prova várias vezes. E esse não é o caso de todo mundo que vai fazer a prova do Enem. E eu preciso falar também de uma outra ramificação dessa história mais pra frente, então fica aí no vídeo pra você entender também essa segunda parte, porque ela é importante. Mas basicamente esse método é bom pra esse tipo de pessoa que eu acabei de citar. Fez um bom ensino médio, já estudou vários anos, já viu esses conteúdos várias vezes, e estudando por questões vai estar tendo uma revisão ativa constante e vai encontrar de uma forma muito mais assertiva o que ainda precisa estudar. E aí a gente tem o chamado estudo tradicional, né? Que seria você pegar, assistir uma aula, assistir uma videoaula, fazer exercícios de fixação e, por último, caminhar para fazer os simulados do Enem quando você já se sentir mais preparado. Eu tenho visto muitos comentários desse sentido. Eu ainda não me sinto preparado ou preparada para fazer provas antigas. Eu sinto que se eu fizer agora eu vou errar muito. E isso acontece mesmo, porque às vezes você teve um ensino médio insuficiente, ou então você ainda está no terceiro ano do ensino médio, ou então você até está estudando há alguns anos, mas nunca teve um aproveitamento
aproveitamento muito bom dos seus estudos por algum motivo que não convém aqui. E se você fosse fazer uma prova antiga agora, você ia acabar errando muitas questões e na hora de fazer essa análise do que você precisa estudar a partir daquela prova antiga, você meio que ia chegar na conclusão de que você precisa estudar vários assuntos desde o começo. Nesse caso, realmente, por que não você pegar um cronograma de algum lugar ou fazer um cronograma seu, onde você vai primeiro assistir as aulas daquela matéria ou então ler o conteúdo daquela matéria em algum livro para tentar fixar, entender isso de alguma forma, fazer aqueles exercícios de fixação e depois voltar para as provas antigas. Se você se sente dessa forma, se você sente que você não tem toda essa base, que você não tem toda essa bagagem de conteúdo, estudar dessa segunda forma, onde você primeiro vê a teoria com mais calma, faz os seus exercícios de forma gradativa, tá tudo bem, não tem problema nenhum e também funciona. Muita gente já passou no vestibular fazendo isso por muito tempo. Mas aí a gente chega naquela ramificação desse assunto que eu falei pra vocês ainda agora. Qual é o grande ponto que muitos de nós que estamos aqui fazendo vídeos pro YouTube defendemos? O que acontece é que muitas vezes a galera que tá ali estudando bastante teoria nos livros, nas videoaulas, não quer fazer exercício, não quer fazer questões, independente de serem questões de fixação ou questões de provas antigas do Enem. Essa galera chega na prova do Enem não acostumada com o ritmo das questões, não acostumada com aquele modelo das questões do Enem e acaba fazendo uma prova ruim e não tendo um aproveitamento bacana daquilo que aprendeu em casa, na escola, no cursinho. Acreditem, muita gente que estuda para o vestibular, que estuda para o Enem, foge das questões. De novo, sejam elas de fixação ou de provas antigas. E isso por vários motivos. Às vezes a pessoa se acostumou a estudar assim, sempre só assistir às aulas na escola e no final fazer as provas, na semana de provas, ou então a pessoa se sente muito insegura e tem muito medo de errar questões, e aí se torna complicado para essas pessoas fazerem uma boa preparação para a prova do Enem. Vejam, vocês percebam que quando eu estava explicando como funciona o método de estudar por questões e quando eu estava falando como é o método de estudo que a galera está mais acostumada, né, de assistir a aula, fazer exercício de fixação e depois prova antiga, ambos envolvem um momento onde você está vendo uma teoria de alguma coisa que você não sabe e um outro momento onde você está resolvendo questões. A ordem pode ser até inversa, mas todos esses métodos envolvem essas coisas, você ter um momento para teoria e um momento para resolver questões. E principalmente para quem precisa de uma nota alta no Enem, às vezes você estudando dessa forma, você já não consegue ter um aproveitamento super bacana, super excelente lá na prova do Enem e tirar 790, 800 pontos de média. Imagine se você querer chegar na prova sem ter exercitado nada, sem ter treinado como a prova funciona. Para finalizar esse vídeo, eu quero que você entenda, nenhum dos métodos de estudo exclui você estudar teoria, nenhum dos métodos de estudo exclui você fazer questões. A diferença entre esses métodos de estudo está na ordem em que isso vai acontecer, tá em para quem que esse método vai funcionar melhor. Se você sente que estudar por questões, né, aplicar esse método vai ser melhor para você, faça dessa forma. Se você sente que estudar daquela outra forma mais tradicional vai ser melhor para você, faça dessa forma, desde que você procure fazer da forma adequada, de uma forma produtiva, sempre se colocando em confronto com o que você ainda não sabe para tentar aprender essas coisas. E não se iluda, preparação para o vestibular envolve muito confronto com o que você não sabe, envolve muito você machucar o teu ego, porque muitas vezes a gente simplesmente tem dificuldade em alguns assuntos. Cada um tem as suas dificuldades, às vezes tem assuntos que muita gente tem facilidade, mas que você não vai ter essa mesma facilidade e tudo bem. O importante é que você enfrente isso. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e vai fazer a prova do Enem 2021, se inscreve no canal nesse botão vermelho aqui embaixo, deixa um like no vídeo se você gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo que método de estudos você utiliza para se preparar para a prova do Enem. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!